Humberto Matos. Grande Humberto Matos. Grande Humberto Matos, explicando a ditadura do proletariado na China para o Marinho. Então, bora lá, bora lá. Humberto Matos. É uma versão mais pragmática das nossas concepções idealizadas. Primeira questão, Marinho, assim, boa parte do que você falou em termos de ação do Estado, né, em relação às relações capitalistas de produção, para nós, comunistas, não deixam também de ser políticas liberais. Porque o que para nós é o liberalismo? O liberalismo, ele é a filosofia do capitalismo. Então é um conjunto ideário, é um conjunto de visão de mundo, né, que nasce mais ou menos junto com a própria dinâmica do capitalismo. E esse liberalismo ele é muito diverso. Né? Você mesmo falou, você tem desde dos liberais mais extremistas, Sim. como os anarcocapitalistas, que advogam a supressão do Estado, né, até o que para muitos liberais não são liberais, mas para nós marxistas são liberais, como por exemplo os keynesianos. Veja, Keynes, por exemplo... Os nacional-desenvolvimentistas. Isso também é uma das Uma vertentes variação. do keynesianismo. Uma das variações do keynesianismo é o nacional-desenvolvimentismo. Perfeito. Keynes queria salvar o capitalismo. Ele queria salvar o capitalismo. Tudo que mantém a ordem capitalista, a gente consegue jogar nessa ideia de liberal, porque sempre vai pregar essa liberdade do mercado, né? E a liberdade da propriedade privada, né? Então, tudo que não visar a superação dessa lógica de produção da propriedade privada, a gente consegue jogar no mesmo balaio do liberalismo. Objetivamente queria salvar o capitalismo. Né? Marx também? Marx não. Marx queria superar o capitalismo. Tá? Então aí tem uma divisão Distinção bastante clara. Flagrante. Perfeito. A social-democracia original, não é um bom termo, mas eu acho que fica didático assim, Vamos lá. ela também é uma proposta anticapitalista. Por exemplo, o Partido Social Democrata Alemão foi o partido que ficou com o espólio da obra do Marx. Só que a social-democracia, na sua origem, ela entendia que seria possível a superação do capitalismo sem um processo revolucionário. Então você poderia ganhar eleições, você poderia... Isso daí você vê muito claro num livro da Rosa Luxemburgo, que ela vai debater com o Edward Bernstein, que ele vai falar isso que o Humberto está falando, de que é possível superar o capitalismo dentro da ordem burguesa, né? Ele fala se a gente consegue avanços dentro do capitalismo, por que a gente precisa de uma revolução? E a Rosa Luxemburgo vai debater com ele nesse livro, que é Reforma ou Revolução. Que ela vai chegar nessa conclusão aí que precisa da revolução, porque toda reforma nunca vai visar a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Gradativamente substituindo o formato das relações de produção até você conseguir um socialismo para continuar arrumando para o comunismo. Hoje em dia, a social-democracia virou outra coisa. Hoje, quando a gente fala em social-democracia, na verdade, Olá, camarada. a gente está se referindo que para nós marxistas seria o social-liberalismo, que seria esse capitalismo mais intervencionista. Tá? Veja, o capitalismo, de tempos em tempos, ele vai oscilar de um capitalismo mais intervencionista para um capitalismo mais neoliberal. Né? O que é o neoliberalismo para nós? É o momento histórico do liberalismo onde começa a haver a implantação de determinadas políticas, como privatizações, Estado mínimo. Isso tem um recorte histórico muito determinado, que é os anos 80, virado para os anos 80, Thatcher, Consenso de Reagan, Washington. né? Então essas coisas começam a se difundir ali. Né? Não quer dizer que o neoliberalismo seja uma coisa diferente do liberalismo. Também é uma Só forma pelo de nome dá pra liberalismo. saber. Então veja, durante os anos 60, né, esse liberalismo ele era mais intervencionista. Por quê? Porque foi uma necessidade histórica produto da crise de 29, né, que é o debate lá entre Keynes e Hayek. A cada crise do capitalismo ele vai se reinventando para manter o status quo, né? Mas ele tem que se adaptar de uma forma nova
para não ruir, né? Então por isso que em determinadas épocas a gente tem determinadas formas de capitalismo. Né? Onde o Hayek dizia, olha, não devemos fazer nada, porque assim nós temos que deixar o mercado purgar as empresas ineficientes, e assim nós vamos superar isso. E aí o Keynes rebate dizendo, olha, se nós formos esperar, nós vamos estar todos mortos no futuro. Né? E ele ganha esse debate, nós vamos ter um momento de capitalismo mais intervencionista nos Estados Unidos, na Europa, então aí nós vamos ter a consolidação Aí é o estado de bem-estar social. do welfare state na Europa, etc. Bom, mas isso tinha uma função histórica no momento onde o capitalismo necessitava oferecer uma maior qualidade de vida para o seu campo, em resposta ao desenvolvimento da qualidade de vida no campo soviético. Com a crise na União Soviética e posterior queda da União Soviética, essa necessidade deixou de existir. E então o capitalismo não precisou mais necessariamente ter uma proposta que garantisse um mínimo de qualidade de vida. Então entra a fase neoliberal. Então se destrói a rede de proteção social, começa There's no alternative. a se implodir o estado de welfare state e uma série de coisas que rumam para o neoliberalismo. Isso na década de 80, no centro do capitalismo, né? A gente tá vendo o neoliberalismo chegar pra gente agora, de umas 2 décadas pra cá. É bem recente pra gente. Veja, o que hoje a gente tem? Pelo menos essa é uma... E lá o bagulho já colapsou, né? Lá no centro do capitalismo a galera já entendeu que o neoliberalismo não funciona. uma aliação comum entre nós marxistas. Vamos lá. De 2008 para cá, o capitalismo entrou num outro momento, né, onde ele passou a não conseguir mais superar a sua crise a partir da perspectiva neoliberal. E o mundo começou a mudar. Então, na centralidade do capitalismo, nos países mais ricos, políticas mais intervencionistas começaram a ser naturalizadas. Você citou o Trump. Por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos durante este período neoliberal? Eles transferem a sua planta produtiva para o Sudeste Asiático. Né? Só que, lá pelas tantas, a China... Obrigado, aqui estamos. Constatando só agora, isso é verdade. Porque a gente também não pode isolar o continente sul-americano, a América Latina, do resto do mundo. A gente já foi afetado pelas políticas do centro do capitalismo. começou a se transformar numa ameaça. Vi naquele cirista Tamir Felipe, ele zoando o tio João Carvalho com um bagulho de Wikipédia. Que parada foi essa? Não cheguei a ver, camaradas. Se puder mandar pra gente, manda aí. A hegemonia do capitalismo, a hegemonia dos Estados Unidos, a ponto de hoje ser um discurso forte nos Estados Unidos a repatriação dessas plantas produtivas. Né? Então, está se investindo nisso lá também, na Europa também. Então, estão se levantando novamente barreiras protecionistas. A gente está vendo os Estados Unidos com muito protecionismo. A Europa sempre foi muito protecionista, continua sendo. Então, essas coisas, hoje em dia, me parecem estar mudando este pêndulo mais uma vez. Então, assim, a proposta neoliberal não está num bom momento. Isso aqui, no Brasil, está um pouco descolado da centralidade do capitalismo. Aqui, isso aqui ainda é um discurso muito forte, mas é um discurso que está em crise no mundo. E para nós marxistas não há contradição nenhuma. Não quer dizer que agora o mundo está virando socialista. Não. O capitalismo se defende. Se o capitalismo ele precisa de mais Estado, ele vai fazer o Estado estar mais presente. Se o capitalismo precisa de menos Estado, ele vai fazer o Estado ficar menos presente. Só que nós não queremos mais Estado. As pessoas têm uma falsa percepção de que o comunismo seria tudo no Estado. Né? Quando na verdade não. Na verdade não. O que a gente entende é o seguinte: se há Estado, existem... Uma autoridade central. Luta de classe. O Estado, para nós, ele é um instrumento da classe dominante. Ele nasce da organização da classe dominante muito antes do capitalismo. Surge na gênese da propriedade privada. Né? Então surge o Estado. De modo que Marx classifica, numa frase célebre, né, o Estado como o balcão de negócios da classe capitalista. Né? Portanto, quando a gente fala em socialismo, a gente fala em quê? Em tomar esse instrumento de dominação que é o Estado para nós. E tornar a classe trabalhadora, então, a classe dominante por um período. Né? Que é o que a gente chama Aí o pessoal pensa, né? Então quer dizer que a classe trabalhadora vai oprimir o resto da população e isso não vai gerar uma classe que vai explorar
E a verdade é que só a classe trabalhadora pode fazer esse papel a fim de acabar com o Estado, acabar com as classes sociais. Porque a classe trabalhadora é a classe que produz. Se a classe trabalhadora tomar o Estado e ela continuar a lógica de exploração capitalista, ela deixa de ser a classe trabalhadora e passa então a ser a classe burguesa no Estado. Então a gente troca 6 por meia dúzia e o capitalismo continua. Então é por isso que é preciso da teoria revolucionária para gerir o Estado socialista, para a gente continuar mantendo a classe trabalhadora no poder. Porque só através da classe trabalhadora estando no poder que é possível abolir a luta de classes. Porque é a classe trabalhadora que constrói o mundo. Então por isso que precisa dessa teoria revolucionária para guiar o proletário na construção do socialismo. Se o proletário se desviar da teoria revolucionária, não entender a importância da mais-valia, o que acontece é que aquela classe trabalhadora que tomou o poder, ela se aburguesa e vira uma burguesia novamente. E assim cai o socialismo e é implementado de novo o capitalismo. De ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? Ela seria a reação dos trabalhadores ao que a gente vive na democracia liberal. A democracia liberal, para nós marxistas, trata-se de ditadura da burguesia. Então, o que a gente vive? A gente vive numa ditadura. E se há Estado, há ditadura. Então, o que a gente quer? A gente quer impor a nossa ditadura. A gente quer, durante o momento da transição, uma virada de mesa. Só que o importante é que o pessoal fala muito mal do socialismo, porque vai continuar tendo um Estado, vai continuar tendo uma ditadura, e acha que por isso vai ter uma classe superior às outras. E é por isso que é importante a gente entender que não vai existir essa classe superior explorando a sociedade, justamente porque essa classe é a classe que produz o mundo. Não tem como ela explorar ela mesma. Durante um tempo isso pode ser verdade, mas toda a exploração que ela faz vai reverter para o social, né? Então, por isso que é importante entender que é um momento transitório o socialismo. Se essa classe se manter no poder e não redistribuir essa exploração que já vem acontecendo do capitalismo, ela vai se concentrar numa outra classe que vai deixar de ter a característica da classe trabalhadora. E por isso vai acabar, né, a experiência socialista. Vai se transformar em outra coisa e eventualmente vai ser reestabelecido o capitalismo. Então, quando o pessoal fica com medo de estabelecer uma classe que vai virar uma classe que vai explorar a sociedade toda, acho que esse medo é meio sem sentido, porque o que vai acontecer é que a gente vai voltar para o capitalismo. Não tem como o socialismo falhar nisso e continuar o socialismo. Uma hora rui e volta à propriedade privada como um todo. Transição socialista, controlar este aparato de dominação de classe, para enquadrar os capitalistas durante este processo. O que significaria enquadrar? Boa, assim, você falou no socialismo como a estatização dos meios de produção isso. E a igualdade de resultados artificialmente imposta. Isso aí não é o socialismo, mas pode ser. Vou explicar. A proposta soviética, a proposta em Cuba, era alguma coisa parecida com isso. Rumava nesse sentido. Se você olhar para a China, não tem nada a ver com isso. Percebe? Mas assim, embora não seja consenso entre os marxistas, uns vão dizer que a China ainda é uma experiência socialista, outros vão dizer que não. Eu estou entre aqueles que diz que sim. O socialismo com características capitalistas, né? Chinesas, né? Chinesas Chinesas assim, com o veja, Deng Xiaoping colocou. A China, ela não é uma economia de mercado, na minha interpretação. Ela é uma economia com o mercado. Percebe? É diferente. Por quê? Eu vou falar em exemplos que eu acho que fica mais didático. Você deve lembrar do caso da Evergrande. Sim. Né? Tem uma crítica a isso no livro A Nova Classe, do Milovan Dias, um revolucionário escritor da Sérvia. Conheço sobre isso, não sei se tem outros. Eu não conheço esse livro, camarada, depois eu vou procurar para ler. Mas o Marx já dá no pensamento marxista já tem isso enraizado. O Marx não desenvolve muito sobre isso, por isso que é bom ter esses marxistas novos. Mas no pensamento de Marx já dá para você sacar isso, porque o Marx não trata classes sociais como
pessoas, né? Ele trata classes sociais como condições materiais. Então é por isso que a teoria é importante para manter uma classe social no poder e não transformar essa classe social em outra classe social. Se o caso da Evergrande tivesse acontecido nos Estados Unidos, teria contaminado todo o mercado de capitais. Essa crise poderia ser exportada para a Europa, para o mundo, e isso se configuraria uma crise tremenda. Entretanto, na China, o que aconteceu? O Estado absorveu, enquadrou os capitalistas. Um outro exemplo. A atriz da Evergrande faliu, né? Para quem não tá por dentro, a Evergrande faliu, uma mega empresa imobiliária. E por conta de dívida, não tinha dinheiro para pagar uma dívida bilionária. O governo chinês virou e falou assim: vai ter que pagar. E os caras, mas não tem dinheiro. Se liga, vai vender o seu iate, vai vender a sua casa, mas você vai pagar. Ah, não vou pagar, não vou pagar. Então, beleza, a sua empresa agora é nossa. Jack Ma, né? O Jack Ma é um bilionário. A China é cheia de bilionários. Tá? Para mim, não há contradição nisso. Então passa tudo pra cá. País sério, né, gente? País sério. É simples. Em vez se fosse nos Estados Unidos ia passar um cheque pra empresa, né? Como a China é um país sério, fala, não, vai ter que pagar e ponto e acabou. Belo e moral. Mas é um debate. Ele tem uma chancela na China para atuar em determinado ramo, né? E ele atua ali, ganhou o dinheiro dele ali, ok, não tem problema nenhum. Ele começou a querer extrapolar um pouco este ramo que ele estava, que é um ramo de vendas, né? De plataformas, etc., para um ramo de setor financeiro. Né? Quando ele começou a arrumar para esse Ele atravessou aquela linha que não podia atravessar, o Jack Ma atravessou quando ele tentou ir para o setor financeiro. lado, o Estado chinês chamou eles, não, só um pouquinho, aqui você não vai. Ou seja, ele foi enquadrado ali. Né? Aí ele desapareceu, depois apareceu e voltou, não era nada disso, tá tudo bem, eu vou seguir aqui fazendo o meu trabalho, tá ok. Então o que eu quero dizer? Na minha interpretação, que eu saliento, não é consensual entre os marxistas, o Partido Comunista Chinês consegue exercer esta pressão sobre seus capitalistas. E o modelo chinês, ele tem, de novo na minha interpretação, algumas vantagens em relação ao modelo soviético. Por quê? Um modelo tipo o modelo soviético é um modelo passível de ser boicotado. Porque nenhum país consegue dar conta de produzir tudo que consome. Ele precisa ter relações econômicas com o mundo todo. Se você tem uma economia planificada nesses termos que, por exemplo, você citou, isso fica muito dificultado. Tanto é que o bloco soviético realizava mais transações econômicas com outros países socialistas, porque você podia trocar produto por produto, você não estava determinado pelo sistema dólar, né, ou coisas do tipo. Então, quando a União Soviética implode, leva consigo boa parte da qualidade de vida dos países socialistas. Por exemplo, Cuba sofreu muito. Né? Quando você tem uma economia como a da China, essa economia se torna imboicotável. Por quê? Se os Estados Unidos tentarem boicotar a China, Isso é genial, cara. Isso é genial mesmo. provavelmente eles vão ser muito Salve, camarada. Tô bem, e você? Tá bem também? atingidos. E isso vai prejudicar os interesses capitalistas. Porque a economia da China O que a China faz, cara, a China ela consegue desenvolver os mecanismos capitalistas, não o capitalismo em si, mas os mecanismos capitalistas, sob as asas do proletariado chinês. Então, não corre solto as coisas na China. Sempre tem o proletariado tomando conta para ver até o limite que você pode ir. Então, é um desenvolvimento capitalista. Concordo que é um desenvolvimento capitalista. Mas ainda assim, quem está por cima disso é o proletariado controlando tudo. Né? É o proletariado tomando conta da nação chinesa. Né? Isso aconteceu e está acontecendo. O Biden tá tendo que investir pesado para reviver a indústria americana. Exato. Essa é a grande sacada, né? A China ela percebe que não tem como você ficar fora do mercado, né? Capitalista, porque é um mercado hegemônico. E não tem como você produzir tudo ali. E a China estava muito atrás na fronteira do conhecimento tecnológico. Então foi o jeito que ela conseguiu. Pô, tem que
liberar o mercado aqui, eu tenho que aplicar um pouco de propriedade privada para poder participar disso. Beleza, eu vou fazer isso. Mas é o seguinte, o Partido Comunista ainda vai comandar aqui. Então, quando a gente falar não, é não. Tá? Então é isso. Podemos dizer que a China é um socialismo de mercado? Marxistas americanos usam muito esse termo para falar da China. Cara, pode falar sim que é um socialismo de mercado. Eu acho que é importante não se prender muito ao nome, e sim ao que ela realmente é. O que a China é que existe um proletariado tomando conta da propriedade privada que está lá. É isso que existe na China. Se você quer dar o nome de pós-capitalismo, ou pré-socialismo, ou socialismo de mercado, ou capitalismo socialista, mano, o nome você que sabe. Mas é isso que acontece na China. É uma ditadura do proletariado que permite certas operações de propriedade privada. Porque o Marx, quando ele vai falar sobre a propriedade, ele vai falar que, apesar de existir um tipo de propriedade que domina a sociedade como um todo, né, podem existir diferentes tipos de propriedade convivendo no mesmo sistema econômico, no mesmo período histórico. E a China percebe isso e consegue manusear essas propriedades. Ó, esse setor vai ser permitido a propriedade privada. Ó, esse setor vai ser propriedade pública. Esse setor aqui vai ser propriedade comunal. E por aí vai. A China consegue controlar toda a sua propriedade. No sistema capitalista já não. No sistema capitalista, você tem a propriedade privada organizando a sociedade inteira. Se o Estado começar a falar, ó, isso daqui não vai ser mais propriedade privada, vai ser propriedade comunal. Acabou, o mercado vai entrar e vai falar, não, que vai ser assim não, vai ser propriedade privada. E por aí vai. Então você percebe que no capitalismo a propriedade privada vai o tempo todo entrando em diferentes mercados. Na China já não. Na China a propriedade privada não tem esse poder. Ela é concentrada onde o partido chinês permite. E por aí vai. A China é basicamente um Chile de Salvador Allende que deu certo. Então, não porque o tipo de democracia no Chile não foi um tipo de socialista, né? Foi uma democracia burguesa. Então, acho que esse também é um ponto crucial para entender a China. Que a democracia de lá não é uma democracia burguesa, é uma democracia proletariada. Tem diferentes tipos de eleições e o Partido Comunista é vinculado ao exército e por aí vai. A China teve revolução, exato. Eu não sei se ele vai chegar lá, mas os Estados Unidos financiarizou o mercado inteiro, se desindustrializou, ficaram confortáveis, podendo sancionar e vetar coisas na ONU e os petrodólar. Agora o mundo tá vendo a fragilidade do dólar. Então, isso que é a teoria do Marx é importante, né? Que o valor vem da produção, né? Como que você vai gerar valor, sendo que você só financiarizou o negócio, você não tá produzindo nada, né? Passa tudo pra a produção na China. Pô, é um tiro no pé, né? É foda. Vamos lá, vamos continuar. A China se tornou tão dinâmica, é a fábrica do mundo, é a maior detentora Moeda baseada no confia, Danício, exato. da dívida dos Estados Unidos no mundo, de modo que não tem como fazer isso. Eles têm que procurar frear o desenvolvimento da economia da China por outros modos, porque o boicote não é possível. Então veja, no meu entendimento, o que faz uma economia ser socialista não é ela ser planificada. A economia tem que ser necessariamente coletiva no comunismo, mas o comunismo é o fim. O socialismo é a transição. Enquadrando os capitalistas e colocando a ditadura do Então, proletariado. Então veja, o que, É é isso? necessário? O que é necessário? Primeiro, para mim não há socialismo sem processo revolucionário. Isto é impossível. Um exemplo clássico, Salvador Allende no Chile. Por quê? Porque o capitalismo reage e, se for necessário, com brutalidade. Né? O Salvador Allende tinha uma proposta abertamente socialista e ele ganhou as eleições. E foi bombardeado e morto dentro do palácio. Então, assim, não há esta possibilidade. Não há. Só que a China fez um processo revolucionário. Então, ela consegue ter essa possibilidade. Então, esse é o ponto 1. Primeiro passo, tem que nascer de um processo revolucionário. Segundo passo, tem que ser a ditadura do proletariado. Ou seja, o partido que conduziu a revolução, de fato, tem que representar os interesses da classe trabalhadora organizada. E aí que está o debate. É isso que eu falo de, tipo, seguir a teoria revolucionária.
seguir a teoria da mais-valia e por aí vai. Porque se você perder isso, você começa a fazer política freestyle, você vai cair na política burguesa, porque é a política do nosso tempo. Debate entre nós marxistas. Para alguns, o Partido Comunista Chinês ainda representa isso, para outros não, é um bom debate. Eu estou entre os que acham que sim. Bom, então, ponto 1, revolução. Ponto 2, tem que ser o partido que representa a classe trabalhadora organizado no poder. E este partido no poder tem que construir as bases para a superação das relações capitalistas de produção. Isso não necessariamente significa planificar a economia no primeiro momento, né? Por exemplo, na China, as pessoas não sabem, mas a China tem uma economia dirigida, tá? Tudo que vai ser desenvolvido na China só é desenvolvido a partir dos planos quinquenais desenvolvidos pelo Partido Comunista. Então, por exemplo, a terra na China é totalmente controlada pelo partido, né, num sistema, mal comparando aqui apenas para ficar didático, de arrendamentos, não é exatamente isso, mas para que as pessoas entendam. Aquilo que vai ser desenvolvido em termos de tecnologia também é planejado. Se você quer colocar uma fábrica de uma empresa ocidental lá, você pode, mas necessariamente você vai ter que transferir tecnologia. E aí a China vai pegar essa tecnologia e vai incubar uma empresa chinesa que vai usar a sua tecnologia para superar você. Isso é muito evidente, por exemplo, na BYD, que hoje vende... E os americanos caíram igual um patinho, né? Não perceberam isso, né? Dominam o mercado em termos de veículos elétricos, né? BYD. Sim, a Né? BYD, produtora Build Your Dreams. de carros elétricos chineses. Chegou há pouco tempo aqui no E Brasil. tá no Brasil aqui e já crescendo tá muito. Crescendo Opa. muito. Então veja, por que para mim é uma experiência socialista? Por quê? Nasceu de um processo revolucionário, é conduzido por um partido comunista e está criando bases para a superação destas relações de produção. Então veja, não necessariamente a gente precisa no socialismo ter planificação num primeiro momento. Em algum momento ela vai ter que acontecer. Agora, se isso vai demorar 100, 200, 300 anos, Marinho, o capitalismo, para se estabelecer, demorou pelo menos 3 séculos. 3 séculos. 3 séculos. 3 séculos. Pelo menos, eu estou sendo aqui conservador, né? A gente já tem bases do que seria a relação capitalista de produção no século XVI. É isso, muito bom, Humberto Matos. Não passa frio porque tá sempre coberto de razão. É isso.